Caião, por que Maria Madalena é uma grande coadjuvante do Novo Testamento e desaparece em Atos? Porque praticamente todas as mulheres desaparecem em Atos, né? Atos é um livro de homens, é Atos dos Apóstolos, porque o Novo Testamento ainda é um livro de homens. Porque o primeiro século era um século de homens. E porque Maria Madalena, mesmo na narrativa dos evangelhos, dos 4, onde ela aparece em todos, ela é coadjuvante. Não se diz o que Jesus conversava com Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Ela sentava aos pés para ouvir-lhe os ensinamentos. Você já pensou se tivesse um capítulo ou 2 sobre o que Jesus estava conversando com Maria? Como não poderia ser interessantíssimo para nós? Por alguma razão, ou porque os que escreveram o Evangelho não estavam lá, ou porque a Marta já não estava disponível, ou a Maria, para narrar com exatidão, seja porque seja, não estava lá. Então não foram acessados? Não foram. O Atos, Lucas 8, que diz que as mulheres o seguiam da Galiléia, só mulher interessante, inclusive de um irmão de leite de Herodes, o Herodes da Galiléia, Manaém, irmão Colasso de Herodes, seguia Jesus. Não tem uma narrativa. Narrativa de mulher você vê em Lucas. No período do nascimento de Jesus, aí tem Maria com Gabriel, tem Maria com Isabel, tem Isabel com Maria, tem Maria com Ana, a profetisa, tem Maria no templo com Jesus com 12 anos, depois Maria só volta para levar uma bronca em Marcos 3, quando tem aquele acesso de o menino ficou louco, vamos tirá-lo daí. Marcos 3. E aí são só menções, estavam ali, fulana, beltrana, ciclana. E você tem narrativa personalizada, vai haver outra vez nos evangelhos não tem. Tem acerca da mulher, mas não tem a mulher falando. Só em João 4, a samaritana, que é o evangelho que abre mais espaço para mulher estranha falar, o evangelho de João, E depois da ressurreição, Maria Madalena é a primeira testemunha, tem aquele diálogo. Aí ela informa aos irmãos e some da narrativa. Sai de cena. Não diz que some dos acontecimentos, porque ela esteve lá o tempo todo. Nunca não esteve em todas as paradas. Com exceção daquelas em que se diz estavam presentes apenas, como lá em João 21, 7 discípulos, fulano, beltrano, ciclano e lá. Mas no mais, quando se diz apareceu aos seus discípulos, tem homem, tem mulher, tem criança, tem muito, todo mundo ali. Paulo diz em em 1 Coríntios, no capítulo 15, que numa daquelas aparições na Galiléia, ele apareceu para mais de 500 de uma só vez. Estavam presentes, é uma reunião enorme, 500 pessoas com Jesus falando. Naquela época, então, era gente. Imagina, ainda hoje. Fecha um auditório com 500 pessoas, ou vai por uma praia com 500 pessoas. E um cara que estava morto, com ferimentos nas pés e nas mãos, uma aparência glorificada de transhistoriedade, que não estava aí, apareceu no meio, falou, e de repente, quando eles olham para o meio, ele já não está de novo. Falou 1 hora, 2 horas, 3 horas e de repente já não está. Sem abrir nenhum portal para passar, ele só é. E quando ele não é, ele continua sendo, ele é. Então, respondendo aqui a pergunta, o mundo antigo não era um mundo de mulheres, assim como você tem muito poucas falas de Cleópatra. Você já leu um discurso de Cleópatra? E ela não é a princesa Ptolomaica, lá do Egito. Você vê discursos de homens. A Bíblia é um livro masculino. Por quê? Porque é um livro tribal. É um livro onde mulher não tem voz.
Mulher não tem fala. Mulher não tem permissão para falar em público. Era um escândalo. Então, a contingência cultural do Velho Testamento e do Novo Testamento são completamente chauvinistas, são ambientes masculinos. Então não adianta tapar o sol com a peneira. Quando Paulo diz, eu não permito que as mulheres falem na igreja, não é uma ordem divina, não. É um elemento de valor cultural. Ele está dizendo, e para vocês não escandalizarem todo mundo aí, porque aí também mulher não fala. Embora em Cristo o homem não seja maior que a mulher, nem a mulher maior que o homem, porque assim como a mulher é tirada do homem, o homem nasce da mulher, para que haja interdependência. Todavia, para que não os escandalizemos, eu não permito que a mulher fale na igreja. Não era por nada, não era por Deus, não era por coisa alguma, porque um Deus que tenha problema com mulher falando, pelo amor de Deus, não tinha se dirigido nem à mulher no Éden, né? Que é interessante, na presença de Deus a mulher fala no acontecimento mais importante da civilização humana, que é a virada entre o Homo sapiens, sem a sapiência da maldade, e o Homo sapiens com perversidade também, que é daquele ambiente de Gênesis 3. A mulher fala antes, a mulher fala durante, a mulher fala depois. É a evolução dos costumes tribais e dos clãs, a necessidade de dominação do homem como se fosse numa tribo de chimpanzés ou orangotangos. Não é nada tão diferente disso, de macho alfas, como entre leões ou qualquer animais. É uma evolução tribal, mamífera, animalesca. O Evangelho vem quebrar o ciclo dos machos alfas e instituir o ciclo das consciências lúcidas. Assim como Paulo diz, olha, o escravo obedeça ao seu senhor, o senhor trate bem o escravo. Mas ele está instituindo que a relação, segundo o Evangelho, tem que ser de escravos e de senhores? Não. Em Cristo não há escravo nem livre. Mas aqui entre vocês há. Então, já que essa porcaria existe, escravos, não sejam preguiçosos. E vocês, senhores, tratem bem aos seus escravos como irmãos, porque vocês têm o mesmo Senhor no céu. Mas não era a vontade dele, ele não tinha escravos, e se dessem para ele de presente ele não ia querer, porque para ele era uma blasfêmia, dada a altura da consciência dele, porque se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas, dos fariseus, a dos romanos, a das constituições, a dos hábitos e dos costumes dos povos, de modo algum entrareis no reino dos céus. É outra relação, é outro modo de ver. Então, mas respondendo, minha filha, era um mundo onde as mulheres serviam, onde o protagonismo era todo masculino. E o que a gente vai dizer além disso, senão que era assim? Era assim mesmo. E tem gente que, em nome dessa conjuntura, que não é nada além de cultura e conjuntura, não é nada além de maioria moral, de contingenciamento moral da época, não é nada além disso, quer trazer essa referência para hoje, quer instituir isso como política de governo. Aí eu digo, me tira o tubo. Me tira o tubo. Porque em Cristo não há homem nem mulher, não há Pedro nem Madalena. Não há. Todos são um em Cristo Jesus. E para Jesus, a prova revolucionária de que ele pensa assim é tão grande, que ele não dá nenhum psiu para Pedro ou João, que foram ao templo, ao túmulo cedo, viram os lençóis, João viu e creu, mas Jesus não faz psiu. Espera aí, deixa eu falar. Não, ele deixa eles irem
e deixa a Madalena ficar só. Aí ele vem e ela está chorando e ele diz: mulher, por que choras? A quem procuras? Por trás. Aí ela, cheia de lágrimas, diz: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde tu o puseste e eu o levarei. Ela tinha ido buscar um defunto. Ela queria perfumar, melhorar, guardar, enterrar e chorar todo dia por ele. Aí Jesus, atrás dela, fala em aramaico: Maria. Não é em hebraico, é em aramaico, Maria. A prova disso é que ela responde a ele em aramaico. O nosso texto em João diz que ela fala Rabone e não Rabi, como seria em hebraico. Rabone. O aramaico dele despertou ela virou Rabone. E Jesus disse: não me toques, mas vai para os meus irmãos e dize a eles que se dirigem a Galiléia e lá me virão. Não me toques, eu ainda não fui para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Você nunca mais vai precisar me tocar assim. Não é porque fosse proibido tocar, porque ele chamou Tomé para tocar nele. Ele só estava dizendo para ela: a relação agora já não é mais de toque. Você estava muito acostumada a me abraçar, me tocar, me beijar, me acarinhar, a me amar com afeto tátil. Agora não, agora você vai me amar na presença do Pai. E vai dizer aos meus irmãos que vão para Galiléia, porque a gente tem muita coisa para conversar. Poxa, Jesus ter falado isso e ter escolhido essa pessoa para ser a apóstola da ressurreição, a grande mensageira da ressurreição, é Maria Madalena. O resto é contingenciamento do primeiro século, onde às vezes os homens até reproduziam as questões das mulheres. Como assim? Tem muita questão no Novo Testamento que pode ter vindo de uma discípula ali do lado, mas que foi expressa por um apóstolo. Tá. E mostra também uma coisa, que Jesus está acima desse contingenciamento, tratou tudo acima do contingenciamento, se relacionou com as pessoas e com as mulheres, fossem elas de que tipo, nível ou categoria fossem, ele lidou com todas elas acima dos contingenciamentos culturais, sociais e religiosos. Todas. E eu tenho uma lista para citar aqui. Quem conhece o mínimo de evangelho já lembrou de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 episódios. Jesus acima do contingenciamento. No entanto, ele não ficou brigando. Porque, meu Deus, a questão que estava em questão era algo tão mais essencial do que por que vocês tratam as mulheres de vocês assim, ou os escravos de vocês assim. A questão básica era a seguinte: se vocês entenderem a graça de Deus e o Evangelho de verdade, vocês vão livrar. Vocês serão os libertadores. Se vocês entenderem, se o meu espírito, o espírito no qual eu vim, acerca do qual eu dou testemunho, dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem quer que creia nisso já não terá escravos. Libertará seus escravos antes de qualquer formalidade judicial ou republicana, ou de qualquer outro nível. O reino de Deus quebra algemas na mente daquele que conheceu a verdade do Evangelho. Princesa Isabel nunca existiu na vida de cristãos. Paulo, na carta dele a Filemon,
que era a relação de um senhor de escravos com um escravo fugido, que era Onésimo, na carta a Filemon, Paulo diz isso. Se você escrever aí no meu portal, escreve Filemon, basta escrever Filemon. Eu queria que todo mundo fosse lá ler, ouvir, pesquisar as coisas que eu já falei, mensagens que eu preguei. No curso da vida, centenas e centenas. Mas só aqui no Papo de Graça, eu tenho certeza que umas 2 ou 3 vezes eu já falei sobre relação entre senhores e escravos e que o Evangelho produz acima da conjuntura, acima da contingência, acima da hora e do momento cultural no qual se esteja vivendo, como o Evangelho sempre nos chama para nos catapultar para além da burrice imediata, da escravidão e dos hábitos mesquinhos do imediato. Tá. E aí? Filemon tá aqui. Corta aí. Cadê lá? Corta aí. Vamos cortar para lá, por favor. Aí, Filemon tá aqui. Só tem 6 ocorrências. 6 ocorrências? Tem um vídeo aqui, ó. Mesmo tendo o evangelho em você, quem você precisa libertar? É sobre Filemon. Novo Testamento de Carreirinha, Filemon 1. Filemon, e aí tem textos? Gente boa também pira no caminho, é um on demand. Graça, Gelol 2, cartas. Paulo lia as próprias cartas, a mente de Paulo. Cartas nunca descartadas, meu coração aberto com você, cartas também de 2013. Então, para começar a chegada aí, tá bom? Filemon. Agora, se quiser, é só escrever também, não há homem nem mulher. Em Cristo não há homem nem mulher. Em Cristo não há homem nem mulher. Deixa eu botar em Cristo aqui na frente, peraí. Aqui, ó. Vamos lá. Temos 5 minutos. 536, Caião. Pelo amor de Deus. Muita coisa. Homem e a mulher. Como autoridade, como ilustração de autoridade espiritual. Aham. Ama a mulher como Cristo ama a igreja. Uhum. O corpo do homem e da mulher. Aí já entrou ali um sexo anal, né? Não há homem nem mulher. Ai, ai. Mas tá cheio aí. Quer ver? A autoridade do homem sobre a mulher. Vou escrever submissão da mulher. Eu vou sempre explicar. A autoridade do homem sobre a mulher, 125. Como é no Evangelho e como é na história. O homem e a mulher como ilustração de autoridade espiritual. Mesma coisa. É um sexo anal daqui, não? O que você diz sobre a ordenação de mulheres? Olha Cai aí, uma carta. Paulo, os princípios imutáveis dos aplicativos circunstanciais. E assim a gente vai.